Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje nós vamos ver esse personagem aí que tá na tela, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo, porque antes de a gente pular para os resultados da rodada e para as notícias esportivas, a gente sempre faz um convite à reflexão para você torcedor, né? E não só você torcedor do Corinthians, você torcedor de outras camisas, né? De outras agremiações, de outras bandeiras, de outros escudos. Quando a gente fala de futebol, não tem jeito, né? A gente é pura paixão. A gente vai pro lado passional, não tem jeito. O futebol é pura paixão. Quando você vai no estádio, mesmo que você vá para não torcer, mesmo que você vá para não torcer, você fala, vou no estádio como um mero telespectador. Quando sai um gol, é pura loucura. Assim, você pode nem estar torcendo para nenhuma das equipes, mas de uma hora para outra você escolhe uma para torcer. E você se mistura à multidão e você vira parte daquela paixão. E o futebol, ele tem coisas explicáveis, tem coisas lógicas e tem coisas inexplicáveis. E tem coisas irracionais. Quando o torcedor, ele pede a saída de um treinador, ou ele ou ele pede um treinador, de fato, né? Quero esse treinador, ou não quero esse treinador. A gente, aqui no podcast, a gente tem o compromisso de fazer o papel não do cara chato, não do cara crítico, mas do cara racional. A gente muitas vezes pega no pé, fala, pô, tem que dar respaldo pro treinador, tem que ou não tem que dar respaldo pro treinador. É muito raro a gente falar que não tem que dar respaldo para ninguém. Eu não vou muito por essa linha, né? Eu só tento fazer um contraponto do lado racional, tentando tirar a paixão de lado. Mas não dá para desvincular a paixão do futebol. Né? Não dá para desvincular a paixão do futebol. O Vanderlei Luxemburgo ele chega no Corinthians num contexto de crise. Não tem jeito. Sim, há poucos dias após a saída do Lázaro, poucos dias após a contratação e saída do técnico Cuca, ele chega no ambiente mais tumultuado possível. Ele chega com, eu não digo com uma tranquilidade, mas nos discursos dele, nas coletivas dele, sempre passando. Às vezes ele passava um tom, sabe, de brincar na hora errada, mas ele sempre tentou passar essa tranquilidade de que o trabalho estava acontecendo e de que a coisa estava evoluindo. A gente que faz o lado racional e o jornalista por excelência, ele tem que questionar e muitas vezes ele foi questionado sobre as atuações do Corinthians. Luxa, por que que se diz que evoluiu, né? Se diz que houve evolução, eu não consigo ver. Você poderia explicar para mim? Porque a obrigação moral, até. Eu sempre falo que o jornalista, ele é como se fosse um cientista. Não adianta você falar alguma coisa e não provar. Para um cientista, provar é essencial. Você provar que algo é concreto e é real e que ele tem uma explicação, tem um embasamento teórico para que aconteça um fenômeno, né? Se você não, se você não defender o seu ponto, o seu argumento, a sua tese, para um cientista não tem validade. E o jornalista, por excelência, é um cientista por validade. Por esse, ele é um cientista, né? É como se fosse um cientista. E só que a gente muitas vezes se esquece, e eu mesmo aqui, quando a gente parte para o lado da razão, que o futebol ele não tem isso. Quando a gente fala de sentimento, não existe razão, né? Não tem muita razão. Óbvio que para você gerir um clube é muita grana envolvida. Você não pode deixar a paixão falar mais alto. Você tem que ser racional em todos os momentos. O dirigente, sim, porque o dirigente está mexendo com dinheiro, que vai mexer com a paixão de muitos. Então ele tem essa responsabilidade. E o repórter, o jornalista, tem por responsabilidade informar o torcedor da forma mais imparcial possível. Mas nunca dá para deixar a paixão de lado, né? Nunca dá para deixar o emocional de lado. O Vanderlei Luxemburgo passou por maus bocados, inclusive com influências pedindo a sua saída, há cerca de um mês atrás. E olha onde chega, né?
olha a situação que chega, olha o momento, né? Acima, acho que mais do que qualquer coisa, o momento que chega o Luxemburgo. A gente vai falar no podcast de hoje e dedicar uma parte para ouvir as palavras do professor, que muitas vezes a gente criticou aqui, mas hoje a gente tem que dar uma moral para ele. E toda vez que ele retrucar e toda vez que ele fizer uma piada, eu falo mesmo, tem que aproveitar esse momento, tem que fazer a piada mesmo, tem que tirar a onda mesmo. Porque bateram nele muito e tem que continuar batendo para ele manter esse nível. Mas agora ele pode rebater. E ele tem que surfar nessa onda. E ele tem que curtir esse momento, porque o momento é muito bom, tá? Vamos com o giro pelas notícias esportivas. Taça Libertadores da América, a noite foi boa para alguns brasileiros, nem tanto para outros brasileiros. Argentinos, Júnior e Fluminense, esse jogo foi uma guerra, cara. Esse jogo foi uma guerra. Que loucura que aconteceu nesse jogo. O, o jogo começa e boa parte do primeiro tempo, o Fluminense não entrou em campo. O Fluminense inexistiu. Foi amassado pela equipe do Argentinos Júnior, toma o gol muito cedo. E as coisas loucas do futebol, né? Que eu abri falando no podcast do hoje. O futebol tem um inexplicável. Porque quando você apanha, apanha, apanha e é resiliente e segue no jogo, mesmo jogando mal, cara, alguma coisa pode acontecer. E aconteceu. Cara, assim, a vida do Fluminense parecia que ia ser dramática, ia ser tensa para um jogo de volta. Não deixa de continuar sendo, mas sinalizava que poderia ser pior. Porque o Marcelo foi expulso. Um lance, cara, muito forte. Muito, muito forte. O Marcelo até chorou, cara. É forte o lance, é forte o lance. Eu não vou nem fazer o convite para você ver. A gente vai trazer até uma notícia do Marcelo aqui. E tinha tudo, absolutamente tudo pro Fluminense perder esse jogo. E aí o goleiro do Argentinos Júnior já é expulso, cara, né? E o Argentinos Júnior tinha feito todas as substituições, cara. Como é que é o futebol, né? A maluquice que é o futebol. Vai um cara da linha pro gol e o Fluminense consegue chegar à igualdade. Perdeu uma grande chance de virar a partida. E chegou a virar. Chegou a virar, mas teve o gol impedido, né? Mas achei que faltou um pouco mais de ambição pro Fluminense no final, de, poxa, tem um cara lá que não é goleiro. Chuta da onde quiser, chuta da onde for. Mas o Fluminense seguiu fazendo muitas faltas ali, o Argentino Júnior queria deixar o tempo correr, porque ali tava na pior, né? Já tava sem goleiro de ofício. E o Fluminense foi dando esse tempo pros caras, né? Marcando faltas bestas ali, mas cara, assim, o prejuízo que podia ser muito pior, ele foi minimizado. E pro jogo da volta tem tudo pro Fluminense buscar esse resultado. Eu acho que você perder de 1-0, obviamente que é muito reversível, mas o que foi o contexto, como a partida foi se desenhando, parecia que ia ser uma noite para esquecer e que a eliminação muito provavelmente pudesse acontecer nesse jogo. Mas o que é o futebol, né? As loucuras do futebol. E o que é o futebol, porque dois outros brasileiros que entraram em campo saíram na frente nas suas partidas. O Atlético Paranaense sai na frente do Bolívar e toma uma virada, mais uma bela virada, né? Perdão, gente. A diferença é que o Bolívar é uma boa equipe, sem dúvida nenhuma. Ela é uma boa equipe. Mas em seus domínios, o fator altitude pesa. Então, uma equipe que joga razoavelmente bem, não se equipara ao Atlético Paranaense. Não dá para você, se você chegar para mim e falar, ah, não, o Bolívar se equipara ao Atlético Paranaense. Não, eu vou falar que você, sabe, tá querendo fazer de bom moço, de boa praça. A gente tem que ser sincero, né? O Atlético é mais time. Só que lá o fator altitude pesa. O Palmeiras tomou uma cacetada dos caras lá também. Entrou com o time em reserva, tudo mais, tudo bem, tem tudo isso. Mas o jogo em São Paulo foi um convite ao prazer. Foi um convite ao prazer. Ao nível do Mar, é uma equipe absolutamente comum. Todo respeito, a gente não é desmerecimento, é falar a verdade. Não adianta a gente ficar de demagogia que, não, é um time adversário muito forte, com muita tradição, com uma camisa. Não tem nada disso, gente. Pode complicar e com uma vantagem desse tamanho, certamente a vida do Atlético não será fácil. Não será. Não estou falando que o Atlético vai passar. Eu estou falando que o Atlético é mais time
e que na Arena da Baixada muito provavelmente vai vencer, mas se vencer por um placar simples, né? Não passa. Então, conseguiu fazer um bom resultado o Bolívar. Eu acho que fez o resultado que era necessário. 2 gols de vantagem, não é muita coisa. Se a gente pegar, se a gente pegar o que o Palmeiras fez em São Paulo com esse time do Bolívar, é absolutamente nada essa vantagem construída pelo Bolívar lá contra o Atlético, mas talvez tenha ganhado experiência, talvez tenha aprendido a lição, eu não sei, porque curiosamente vai enfrentar um adversário no Brasil que também joga no gramado sintético, né? E pode ser uma vantagem, um ponto positivo para a equipe do Atlético Paranaense, para a equipe do Furacão, né? O resultado, volto a repetir, ele é absolutamente reversível e eu acho que lá o fator altitude pesa. E não é uma equipe meia boca, não é uma equipe meia boca que joga na altitude, é uma boa equipe que joga na altitude, é isso. Mas não é uma excelente equipe, né, gente? Não adianta, volto a repetir, não adianta a gente ficar aqui de demagogia e ficar lá, nossa, é um baita time, né? Dá um frio na espinha. Não adianta. Assim, se for ficar partindo para isso aí, então todo adversário é complicado. É óbvio que você pode perder para qualquer adversário. Você pegar um time da Série C, o Flamengo perdeu do Maringá, gente. Né? Futebol tem dessas coisas. Tudo é possível. Agora, se em 10 confrontos entre Flamengo e Maringá, quantas vezes vai ganhar o Flamengo, quantas vezes vai ganhar o Maringá? Em 10 não, em 100, né? Em 100 confrontos. Então é importante a gente contextualizar, porque fazer, não, mas o Maringá venceu do Flamengo. Tá, tipo, não adianta a gente pegar uma partida, né, e usar isso como regra. Eu acho que é um resultado totalmente reversível, mas não vai ser fácil, porque vai encarar em um adversário que, imagino eu, aprendeu a duras penas contra o Palmeiras, que se for tentar espelhar e for tentar rivalizar e bater de frente, não vai dar. Vai ter que ter uma certa cautela, jogar o tal do futebol feio, né? O tal do saber sofrer, né? Então pode ser um jogo, um fator complicador para a equipe do Furacão, mas eu falei, para mim é mais time, deve ganhar o jogo em Curitiba, mas aí a classificar não é isso que eu estou falando. Eu acho que deve ganhar e ganhar até com uma certa tranquilidade. Um placar simples, 1-0 eu acho que faz tranquilo. Agora, mais do que isso, eu não sei, porque tem contextos, né, de você ficar nervoso, vai batendo, o tempo vai passando, você vai ficando nervoso, vai errando o passe, vai errando o chute. Então tem esse monte de coisa que pode acabar acontecendo, tá? River Plate Internacional, Ener Valencia desencantou. Um excelente primeiro tempo do Inter. Cara, um time intenso, com muita pegada, e o Ener Valencia consegue desencantar, né? Depois de 4 jogos, desencanta a Ener Valencia, tava virando motivo de piada, até pro torcedor gremista. Mas ele foi lá, fez o gol dele, e o que aconteceu no segundo tempo é a tônica do que vem acontecendo com o Internacional há muitos e muitos dias, muitas semanas e muitos meses. Um time muito intenso, com muita força física no primeiro tempo, com muita intensidade, mas que no segundo tempo começa a se desfacelar. Essa questão física pesa muito para esse time do Internacional. Foi um dos motivos pelos quais eu acho que o Mano Menezes caiu, mas houve um entendimento que era só treinador, né? E não era outros aspectos. Então tá aí. Então tá aí. Né? O resultado tá aí. Não acho que o Inter está eliminado, muito pelo contrário. Eu acho que o que mostrou nesse jogo mostrou que o River Plate é tão bicho-papão contra o Internacional, falando em Libertadores. Eu acho que o Inter mostrou isso. O River é bicho-papão? O Inter é tão bicho-papão quanto o River. Foi isso que mostrou essa partida para mim. De 2 camisas muito pesadas, com muita tradição e que sabem jogar competição, e que sabem sofrer, e que sabem jogar nas adversidades. O jogo em Porto Alegre, Beira-Rio, eu acho que dá para classificar. Tá com cara de pênalti, tá com cheiro de pênalti. Peço desculpas ao torcedor colorado, eu sei o quanto é sofrido uma disputa de penalidades, mas para mim esse duelo tá com cheiro de pênalti, viu? E é bom os caras treinarem muito, porque tá com a cara de penalidades esse jogo para mim, tá?
para mim, a virada, eu acho que foi se desenhando. Ela era o prenúncio, né? Ela era o prenúncio. Que o Inter já voltou para o segundo tempo mais desligado. Já voltou com uma outra pegada. E ao longo do segundo tempo, vai passando, o Kudê não faz substituições, ele tá vendo o negócio acontecer, ele tá, com todo respeito, ele tá vendo a merda acontecendo e ele não faz alguma coisa para segurar o jogo, para parar o jogo, para segurar o River, que estava muito intenso, né, em alguns momentos. Cara, faz uma substituição para o jogo, né, dá uma esfriada. Nem isso ele fez. Nem isso ele fez. Eu não tô falando que ele tinha que substituir porque fulano, não vou nem apontar nomes aqui. Não vou nem apontar nomes. Eu acho que aí a obrigação do treinador não é uma opção técnica, é uma opção de momento. Alguém cai no campo, pede para entrar a marca, fala que tá com cãibra, e aí, mano, faz a substituição e queima 1 ou 2 minutos ali para esfriar o River Plate. Eu acho que faltou isso ao Cudê nesse jogo. Não vou, repito, eu não vou entrar no aspecto técnico de jogador que entrou ou deixou de entrar, ou que não saiu. Porque tem gente que queria que alguns jogadores saíssem. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu entro no mérito do contexto de, cara, para o jogo. É preciso parar o jogo. Né? Porque talvez se tivesse parado um pouquinho mais, ele tem limite de substituições, óbvio, mas teve momentos chaves que ele poderia ter cozinhado um pouquinho. E eu acho que ele não usou isso de forma, cara, da melhor forma possível, né? O Fortaleza foi o visitante que venceu, o visitante indigesto. Eu imaginava que o Fortaleza fosse ganhar do Libertad mesmo. Confesso que não vi a partida, então não posso falar muito. Mas antes da bola rolar, eu imaginava que o Fortaleza fosse vencer. Eu não acompanhei porque eu estava acompanhando de muito perto o jogo do Fluminense, que foi muito quente, né? Mas eu imaginava que o Fortaleza fosse vencer. Depois eu vou procurar ouvir até a coletiva do Vojvoda, ainda não ouvi. E tivemos Corinthians e News Old Boys. Cara, que jogo tenso, né? Aí é aquela velha história, né? Vamos puxar, já que eu abri falando do podcast de paixão, é como diz o torcedor corintiano. É o jeito Corinthians, né? É o jeito Corinthians de ser. O Nil sai na frente, jogo em Itaquera, parecia que ia ser uma noite absolutamente melancólica, né? E aí, cara, é o que eu falo, eu dei uma. Eu abri deixando uma grande moral pro Luxemburgo, porque eu acho que aí é o fator Luxemburgo também. É o fator Luxemburgo. De escolher as peças certas, mas não só de escolher as peças certas, mas, sabe, de saber, de falar as coisas certas para os jogadores certos, para que esses personagens, que muitas vezes são coadjuvantes, se tornam até protagonistas do Corinthians, né? Deixar para falar mais de Corinthians na coletiva do Luxemburgo e Wesley, né? O atacante Wesley que também está ao lado do Luxemburgo. Vamos embora, vamos com as notícias do dia. Fernando Diniz critica a expulsão do Marcelo, diz que foi absolutamente absurda. Eu acho que não. O lance é forte. Ele não é proposital. Ele não é proposital, mas a gente sempre fala aqui, o sem querer também é pênalti. Aquela famosa mão na bola. Aquela famosa mão na bola, não. Aquela famosa bola na mão, quando a bola está em direção ao gol, é marcado pênalti. Mas a gente vê vários lances que não há a mínima intenção de pôr a mão na bola. A bola é que bate na mão. Não há a mínima intenção de bloquear a bola. E aí é condenado com pênalti. Então, assim, o sem querer, ele é passível de punição e não tem jeito, cara. Infelizmente não tem jeito. Tá? O árbitro foi até revisar no árbitro de vídeo. Ele viu que não foi a intenção do Marcelo. Ele viu isso. O Marcelo até, ele chora em campo, cara. Então, assim, era muito claro que não houve intenção alguma. Foi um acidente, mas, cara, acidentes acontecem. Né? Acidentes acontecem. E eu acho que era um lance passível de expulsão. Foi totalmente acidental? Foi, mas, cara, não tem jeito, né? Não tem, o lance é muito forte, gente. Se você não. Cara, é complicado, mano. É muito complicado. Eu não acho que foi absurdo. Acho que ele poderia não ter sido expulso, mas eu não acho absurdo ter sido expulso. Não acho absurdo, mas eu volto naquela. Sem querer também é passível de punição, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E eu não sou um rigoroso conhecedor das tecnicalidades
da arbitragem. Eu não sou um profundo conhecedor, então eu imagino que, até por ter revisado, ele teve esse entendimento, né? Que a palavra do Diniz, palavras do Diniz, vou fazer uma metáfora. Para mim, é a mesma coisa que quando tem alguém trafegando na avenida, a pessoa atravessa no sinal verde e a culpa é do motorista. O Marcelo estava driblando e não tinha onde colocar o pé. Eu entendo o ponto de vista do Diniz, né? Para mim é absolutamente absurda a expulsão do Marcelo, uma loucura. O que o Marcelo ia fazer? Tá todo mundo triste, todo mundo está triste pelo que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo, não teve intenção. Não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Foi absolutamente para estragar o jogo. Não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Gente, é difícil, cara. Eu volto a repetir. É difícil, porque. Pô, eu volto a repetir, sendo repetitivo mais uma vez. Eu não conheço as tecnicalidades da arbitragem. De verdade, assim. Eu não conheço as nuances, né, de coisas que podem estar na regra. Eu não vou que pagar de conhecedor, de profundo conhecedor. Não sei. De verdade, eu não sei. Não foi o lance, foi um lance acidental, como diz o Diniz. Mas, assim, é muito complicado, cara. É muito complicado. Vamos, vamos com a notícia do Marcelo. O Marcelo manda mensagem ao jogador lesionado do Argentinos Júnior. Lateral esquerdo posta desejo de melhor recuperação possível a Luciano Sanches e toda a força do mundo ao zagueiro argentino. Antes tarde do que nunca, gente. Eu não sei se eu deixei os créditos ao GE, então mais uma vez, ou pela primeira vez, deixando os créditos ao Globoesporte.com. Vambora. Aqui o post do Marcelo, né? E desejou a melhor recuperação possível e toda a força do mundo. Hoje vivi um momento muito difícil dentro de campo. Sem querer, machuquei um companheiro de profissão. Quero te desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sanches. Toda a força do mundo, tá? Eu sempre faço convite para você ver alguns lances, mas esse eu não vou recomendar que você veja não, cara. De verdade. Não vou recomendar que você veja não. Mas se você tiver nervos de aço, vai lá, né? Dá uma conferida. Tem aqui nessa página do GE, inclusive, tá? Vambora, vamos de Eduardo Cudê. Cudê admite queda física do Inter em derrota para o River, mas vê time vivo por vagas quartas. Foi mal. Português nunca tá legal, né? Nunca tá afiado. Vamos pegar aqui umas aspas do Cudê. Evidente que sentimos a parte física. Acho que fizemos um grande primeiro tempo, de fato, sim. Concordo com o Cudê. Já falamos que vamos crescendo e melhorando. O jogo de sábado foi muito desgastante e agora seguramente vamos recuperar o time. Ninguém gosta de perder, mas é um resultado de um gol de diferença. Todos sabem que somos fortes em casa com o apoio da nossa torcida. Pegamos um time com muito problema para finalizar, problemas físicos, por isso foram me buscar. Senão, não estarei aqui. Deixou um pitaco aí no trabalho do Mano, hein? Precisa de tempo de trabalho, mas há compromissos muito rápidos. Tem que trabalhar e confiar que vamos fazer um grande jogo na volta. Podemos reverter. Gente, eu acho que assim, os argumentos do Cudê, ele tem que defender o trabalho dele. Não tem como também ele chegar e descer o pau no trabalho dele. Até porque ele acabou de chegar. Não tem nem o que falar do trabalho dele. Não tem muito o que falar. O que eu critico é elogiei o primeiro tempo do Inter. Achei um primeiro tempo, eu não diria impecável, mas quase. Quase impecável. Mas o segundo tempo, se a queda física era natural, e ele sabe melhor do que todo mundo, porque ele acompanha o dia a dia do Inter, ele esteve à beira do gramado nos jogos recentes do Internacional. Quem sabe melhor do que ninguém o que ia acontecer era ele. Ele sabia o que ia acontecer. Não adianta ele chegar e falar que não sabia. Até porque ele fala que ele foi contratado por isso. Então ele sabia de um problema que ia acontecer. Isso ia acontecer. Não era uma coisa que, nossa, aconteceu, passou uma borboleta cor amarela na minha frente e de repente tudo começou o efeito borboleta, né? Uma borboleta de cor amarela bateu as asas no Japão
E o efeito borboleta fez com que o Internacional perdesse rendimento no segundo tempo, né? Não é isso. Ele sabia o que ia acontecer. E a minha crítica a ele dessa vez não é assim em relação ao trabalho, porque não tem muito o que fazer. Ele acabou de chegar. A crítica é, o Inter poderia ter empatado esse jogo de repente. Mas ele poderia ter pausado o jogo algumas vezes para cozinhar a partida, né? Para segurar, para tentar esfriar o River Plate. Ele não o fez. Em momentos que eu acho assim, foram que seriam essenciais, ele pelo menos. E não é nem pelo aspecto técnico, porque tecnicamente o River amassou o Internacional no segundo tempo. Então, assim, de ser amassado para ser amassado, pelo menos eu paro o tempo e esfrio os caras. Porque o torcedor estava desanimado. Até quando o Inter faz o gol, ainda demorou para o torcedor dar a engrenada, né? Demorou para o torcedor. E aí saiu o segundo gol e vira um caldeirão. O negócio vira uma loucura, né? 80 mil pessoas, não sei quanto tinha mais de 70 mil, eu acho, né? Um estádio gigantesco, né? Entra muita gente, faz muito barulho, mas com a vitória do Inter tava todo mundo meio desanimado, né? E não podia ter deixado esse torcedor se animar, porque os argentinos são muito emocionais, né? Assim como nós brasileiros, os argentinos são muito emocionais, né? Vamos de Luxemburgo aqui, só algumas chamadas, porque a gente vai ouvir o Lucha no final do podcast de hoje. Luxemburgo cita a conversa e diz que Corinthians não teve como evitar saída de Roger Guedes. Essa é outra notícia do Corinthians, né? Lamentavelmente, o Roger Guedes está de saída do Corinthians, não tem muito o que fazer, né? Os valores são absurdos. Al Rayyan, do Catar. O técnico diz que teve papo com o atacante, liberado para fazer exames no Al Rayyan, do Catar, e afirma ter tempo para pensar em como montar o time, competitivo com ou sem ele. Certamente que vai ser competitivo sem o Roger Guedes. Mas sem o Roger Guedes, o Corinthians perde muito. O Corinthians perde uma peça essencial nessa, nessa arrancada que o Corinthians teve. O Corinthians perde uma peça essencial. Não perde a confiança. Isso que é importante. O Roger Guedes sai no momento que o time está com um nível de confiança altíssimo. Ele sai talvez num... Nunca é bom um cara como o Roger Guedes sair, mas ele sai no melhor momento possível, onde o time está em alta. O time não está em baixa. Se ele sai em baixa, ele era um dos únicos que meio que tentava carregar o time nas costas. Agora ele sai no momento que ele é essencial, ele é importante, sim, mas o time consegue seguir os seus próprios passos, né? Digamos assim, tá? Vamos ver. Sobre o Roger Guedes, ontem, segunda-feira, nós conversamos. Ele saiu ontem numa conversa que tivemos. Cara, tem coisas que são impossíveis de não deixar acontecer. É só passar para o lado de vocês. Tem coisas que pertencem ao nosso meio, não tem como evitar. Não tem como, assim, é muito dinheiro, gente. Não adianta, o cara é mercenário. Não é uma questão de mercenário, não. Eu sempre falo aqui, não tem essa questão, gente. A questão é muita grana, cara. Não tem jeito. Assim, a aposentadoria para as 4 próximas gerações do cara. Você vai condenar o cara? Não tá nem falando da próxima geração. Tá falando de bisneto aqui. Ele tá nem falando de filho e de neto. Estamos falando de bisnetos, né? Roger Guedes vai garantir o futuro dos bisnetos dele. Então, cara, não tem muito o que fazer, cara. Você vai condenar o cara que tá pensando na terceira geração da sua família? Não tem como, né? Não tem como. Que em vídeo, Roger Guedes confirma a saída do Corinthians e diz que espera um dia voltar, né? Agora é oficial, o atacante Roger Guedes confirmou na noite dessa terça-feira que está de saída do Corinthians em vídeo publicado em uma rede social. O jogador confirmou o acordo com o Al Rayyan do Catar. E aqui eu faço convite para você, se você ainda não viu, tá, as palavras, se você ainda não ouviu as palavras do Roger Guedes, eu deixo aqui o convite para você ir lá acompanhar ou ler aqui, né, a notícia, porque os valores ainda não foram informados, mas assim, o que eu ouvi, eu acho que foi quem falou, eu acho que foi o Marco Belo, falou assim, não, obviamente que não era tudo definitivo, né? Era o que ele tinha ouvido de pessoas próximas. O salário do Roger Guedes vai ser algo em torno de 4 milhões. E o Corinthians ia tentar dar uma cartada, de tentar seduzir com valores também absurdos. Mas não tem como. Mesmo com o que o Corinthians ia oferecer, que era alto, mas o Marco Belo não tinha valores, não tinha nem como sugerir valores. Ele só falou que seria muito alto.
Seria fora dos padrões. Mesmo com esses valores, ainda era muito mais baixo que a proposta do Al Rayyan. Cara, e aí não tem jeito, né? Não tem jeito de segurar. Não é uma questão, volto a repetir, você que talvez esteja aborrecido, e torcedor do Botafogo também ficou aborrecido com o Luiz Castro, não é uma questão de dinheiro, assim, de ser mercenário, não. É uma questão de, cara, assim, é o futuro da vida do cara, da família do cara. É o futuro dos caras. Ele, quando saiu do futebol chinês, ele abriu mão de muita grana. O torcedor não pode se esquecer disso. Ele abriu mão de muitos milhões quando ele saiu da China. E agora ele vai recuperar esse dinheiro lá. Né? E vai recuperar bem. E vai recuperar bem, tá? Vamos de Yuri Alberto aqui, comenta a saída de Roger Guedes e brinca. Agora os gols saem. Gostei da piada do Yuri Alberto, porque tem o folclore, né? De que um toca a bola pro outro. Ele fez a brincadeira, né? Muito bom humor. Ele é um cara importante para o grupo. Sabemos que nesse final de temporada ele seria importante. Desejar boa sorte para ele, que Deus abençoe sempre, como já vinha abençoando. É um cara importante. Só desejar boa sorte, Guedes. Tamo junto. Em tom de brincadeira, Yuri foi questionado se sentiria a falta do Mirandinha, em alusão ao fato de Roger Guedes ser fominha. Agora os gols saem. É óbvio que é brincadeira, né, gente? É brincadeira, é folclórico, porque tem essa resenha aí que um não passava a bola pro outro. Eu acho que talvez no começo até pudesse ter isso, tá? Agora, nesse momento do Corinthians, eu acho que não. Assim, o momento é bom, né? As coisas começam a acontecer. Eu acho que assim, há 2 meses atrás, eu acho que tinha isso sim. Eu acho que tinha isso sim. Mas agora não. Nesse grande momento que viu o Corinthians, eu acho que não tem essa vaidade, né? E eu acho que não era nenhuma questão de vaidade antes. Eu acho que era uma questão mesmo de entrosamento dos caras. Eu não, sinceramente, acho que não tinha uma vaidade ali, não, tá? Para finalizar, o retorno de Lucas Moura está confirmado. São Paulo acerta o retorno de Lucas Moura após 11 anos. 11 anos, hein? Tem a foto dele aqui. Olha olha o Lucas quando jogava no São Paulo, né? Molecão, olha a cara dele hoje. Não tô falando que ele tá velho, gente, mas é. Aqui eu claramente tinha uma cara de criança, praticamente, né? O jogador deve assinar com o São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e depois acertar um pré-acordo com outro clube para atuar em 24, muito provavelmente na Liga Americana de Futebol, formado na base do São Paulo, né? Uma cria de Cotia, uma das principais revelações de São Paulo do século. Em 2012 ele foi vendido ao PSG, mas antes de se despedir foi campeão da Copa Sul-Americana. Inclusive, detalhe que o Rogério Ceni deixou ele levantar o troféu, né? Muito bacana. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui em relação à expectativa que Lucas Moura inicie os treinamentos no CT da Barra Funda na quarta. Então já tá para começar, já dá. Por conta do tempo inativo, ainda não é possível precisar quando ele poderá reestrear. Reestrear, né? Tá falando estrear, mas é reestrear, né? É reestrear. O São Paulo, porém, corre para colocar ele e Rames Rodrigues em condições de enfrentar o Corinthians no dia 16 de agosto no Morumbi. Eu não sei como é que tá o Lucas fisicamente, mas o Rames tem postado, né, vídeos na academia, então fisicamente o Rames eu imagino que esteja melhor que o Lucas, acho. Só tá faltando ritmo de jogo. Acho que o Rames deve jogar contra o Corinthians. O Lucas eu não tenho certeza, tá? Ainda não tenho certeza. Não fala de valores. Minha grande curiosidade são valores. Essa é a minha grande curiosidade. Porque sem dúvida nenhuma, é um baita nome. Assim, é um baita jogador. Para mim, o melhor reforço, o melhor e o maior reforço do São Paulo nessa temporada é Lucas Moura. Para mim, não é Rames Rodrigues, é Lucas Moura. A maior e a melhor, na minha opinião. A maior e a melhor. Só que a gente não pode se esquecer de valores, né? A gente não pode se esquecer de valores, como eu falei ontem, comentei ontem, há, há 1 mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, se dizia que direitos de imagem estava atrasado no São Paulo. Como é que tá isso hoje, né? Essa é a curiosidade que eu tenho. Não é aqui, em vez de falar de coisa boa, vem trazer notícia ruim. Não é isso, gente. A gente tem que pô, não adianta você quer morar num condomínio de luxo, mas não tem condição de pagar não tem condição de pagar o aluguel. É a mesma coisa.
Você vai morar ali por quanto tempo? Tem data de validade pra dar merda, né? Tem data de validade pra dar uma zica absurda. Então, é isso que eu tô falando. De ter essa cautela de precisa fazer a coisa certinho. Precisa estar tudo ajeitado. Mas que é um baita nome, é um baita nome. Volto a repetir, na minha opinião, Lucas Moura é a maior e a melhor contratação do São Paulo disparado. Disparado. Melhor que Rames Rodrigues. Porque a identificação que ele tem com o São Paulo é gigantesca. Assim, é absurda e ele sabe a importância, né, das competições, da importância de vestir a camisa tricolor, da importância da torcida tricolor. Ele sabe melhor do que ninguém. Ele é cria de Cotia, né? Ele é cria de Cotia. E foi um dos protagonistas do último grande título que o São Paulo venceu, que o São Paulo conquistou, tá? Vambora, vamos para a coletiva do Luxemburgo aqui, deixando o convite para você, torcedor, né, simpatizante do Luxemburgo, do Corinthians, se inscrever no canal do Arena Web. A coletiva não tem no canal do Corinthians no YouTube. É complicado, né? As coletivas das competições internacionais são mais complicadas, né? E o pessoal da Arena Web consegue trazer a coletiva, então por isso que eu sempre faço convite e peço para você se inscrever, dar uma moral para pro pessoal da Arena Web, que sempre traz várias coletivas das principais equipes, não só falando de competições internacionais, mas falando também de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Deixa o like se você gostar, já vou deixar minha curtida aqui. E vamos embora, sem mais delongas, vamos com as palavras do professor Vanderlei Luxemburgo. Atacante Wesley. André Galvão, SBT, boa noite Luxemburgo, boa noite Wesley. Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco da cronologia do como foi os últimos dias com relação ao Roger Guedes, né? Porque claro que essa foi a notícia do dia. Você saiu daqui no sábado até brincando, ele está falando isso porque ele quer jogar na terça-feira. E no final das contas, o Roger Guedes já não estava mais aqui na terça-feira. Como é que você recebeu essa informação? Em que momento? E eu queria que você dissesse se para você essa é uma saída natural, uma coisa que você já esperava que pudesse acontecer. E em cima disso, se você conversou com o Yuri Alberto, que ele pode ser agora uma nova referência ofensiva para esse time do Corinthians. Você fez 10 perguntas, hein, cara? O Roger Guedes, né? Ontem, nós conversamos, ele saiu do jogo ontem. Quer dizer, você está falando que ele saiu um pouco tempo, não saiu, saiu ontem. Uma conversa que nós tivemos. E, cara, tem coisas que é impossível de não acontecer, de você não deixar acontecer. É só vocês passarem por lá de vocês, ver, analisar as coisas que acontecem. Tem coisas que elas pertencem ao nosso meio e não tem como você evitar. Aí as pessoas ficam falando, não, tem que fazer aquilo, mas ninguém está dentro do processo para saber o que tem que ser feito. As pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu analiso isso como uma coisa do futebol, tá certo? Ele está liberado para fazer exames e vamos esperar concretizar para depois eu falar mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero ficar falando assim, se acontecer, nós vamos ter que falar daqui para frente sobre a nossa equipe sem o Roger. Aí a gente vai falar sobre a nossa equipe sem o Roger, mas num outro momento deixar passar os exames, estar com a diretoria, essa parte de proposta que chegou, que não sei o quê. Tá? A única coisa que foi decidida foi que ele não jogaria hoje, até porque eu tenho uma experiência sobre isso aí, né? Desagradável demais com o Luizão, que estava vendido para o Borussia, aí foi jogar e aí teve uma lesão de ligamento e deu problema. Agora mesmo fui criticado quando eu tomei a decisão de botar o Du e o Paraguai lá, deixar, porque eles estavam terminando o contrato. Mas por que fez isso? Porque uma lesão do Du, tá certo? Você teria que prolongar o contrato dele. Quanto custaria ao clube? Uma lesão do jogador que vai terminar um mês, quanto é que ele ganha? Quanto seria que o clube teria que pagar se tivesse uma lesão? Então as pessoas, tu tirou por causa disso? Não. Conversei com o clube entendeu, fizemos a coisa acertada, como tinha que ser feita. Então nada é feito isoladamente. E esse processo do Roger é futebol. É o meio, o ambiente e o negócio do futebol. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Ele falou da questão do Roger Guedes, não falou sobre se teve uma conversa com o Yuri Alberto, né, que ele poderia ser uma referência. Acho que essa conversa não precisa nem ter acontecido, né? O Yuri Alberto
Ele sabe que agora ele tem que ser essa referência. Não é assim que ele pode ser. Ele sabe que ele tem que ser. E vamos ver como é que ele vai carregar essa responsabilidade. Ele sofreu bastante no início dessa temporada de assumir esse protagonismo, que até ele teve no ano passado, com o então técnico Vitor Pereira, mas essa temporada ainda não. Ele não assumiu esse protagonismo. Essa temporada o Roger Guedes pegou isso para ele e carregou, e carregou, e carregou. Agora, ó, tá aqui, ó, a bandeira tá aí, e agora alguém tem que pegar, e alguém tem que carregar, e tem que levantar, tem que ser o porta-bandeiras, né? Tem que ser o porta-bandeiras da escola de samba, né? Se a gente for fazer a analogia. Então, coisa que eu volto a repetir, assim, pro torcedor que pode eventualmente estar chateado e na bronca, triste tem que estar mesmo. Triste tem que estar mesmo. Isso faz parte, né? O torcedor, ele tem que ser emocional, é pura paixão. Agora, se ficar irado, ficar bravo, gente, vai pelas palavras do Lucha. Isso é do futebol, isso pertence ao futebol. Infelizmente é negócios, não é? Ele poderia vir aqui e falar, pô, o cara podia ter ficado até o final do ano, ajudado a gente. Não, isso é do futebol. Isso é do futebol, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. É uma oportunidade que às vezes ela é única na carreira, ainda mais um Roger Guedes, que não é um garotão mais, e tem que surfar nessa onda. Tem que pegar essa onda mesmo. Infelizmente, é óbvio que é uma perda muito grande, mas o Corinthians está em boas mãos, né? O Corinthians está em boas mãos. Essas coisas acontecem no futebol, realmente. Uma proposta milionária, não tem como falar não, né? Ele gravou, inclusive, um vídeo agora se despedindo da torcida, enfim, falando que vai morar no Catar. Aí sobra para o treinador. O que você vai fazer? Quem você vai pular? Você acha que tem garotada para suprir? Ou você falou, por exemplo, no Alex Sanches, que está livre no mercado, que poderia vir para o Corinthians? Ou você acha que tem que trazer alguém de fora? Cara, mas quem falou do Alex Sanches? Ele foi falado externamente. Será que ele foi questionado internamente? Essas coisas são assim, né? Do futebol. Mais ou menos do futebol. Né? E eu tenho que montar a equipe agora sem o Roger. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Vocês devem se recordar disso. No Santos, quando eu assumi o Santos, foram 5 ou 6 jogadores que tinham sido vendidos e queriam ficar até um período no Santos. Falei, não, já foram vendidos, tem que ir embora. E nós fomos campeões brasileiros. Porque uma coisa é o cara estar mais ou menos, outra coisa não é. Então, as coisas têm que acontecer, você tem que tornar. E eu sou obrigado agora a pensar numa situação sem o Roger. Se ele for embora, sem o Roger. Aí, depois a gente vai falar sobre isso aí. Tem tempo para eu poder pensar, né? Você vê que ele já dá uma desconversada sobre o assunto Alexis Sanches, né? Que é um nome que veio sendo falado. É como uma possível um possível interesse do Corinthians no atleta e tudo mais. Até foi falado assim de setoristas, né? Isso foi falado até no contexto de a saída do Roger Guedes é muito difícil de segurar, então o Corinthians olha com bons olhos o Alexis Sanches, né? Seria meio que uma reposição. Não dá para saber se vai fechar, se vai acontecer essa negociação, se o Corinthians vai atrás do atleta ou não, se já foi, se já está sondando, não dá para saber. A gente não dá para ficar aqui também no si. Só vai saber se acontecer, né? O Lucha, obviamente, que ele vai despistar, porque se ele falar o nome, vai causar um rebuliço absurdo. Ele tem pouca experiência no assunto, né? E ele falou até na outra pergunta, né? Situações de colocar alguns atletas, como o próprio Du, né? Que ele falou, já tá para sair. E aí ele citou um episódio que aconteceu com o Luizão, que se machucou e teve que desfazer o negócio, né? Então esse é o perigo, assim, de repente você ter um jogador que já tá vendido e ele ficar no elenco, né? Como é o caso de alguns atletas do Corinthians, que pertencem ao Zenit, né? Não pertencem ainda, porque contratualmente não. Mas e se o cara machuca, né? Ele até fala, pô, eu sou mais dessa de, cara, vendeu, sai. Porque senão também começa a gerar questionamento na cabeça do atleta, né? De, pô, já não tá pensando mais aqui, já não tá mais tão interessado. Isso é um problema, né? Isso também é um problema que tem que lidar. E esse é um problema, a saída do Roger Guedes é um problema que ele vai ter que lidar, né? Ele encara com bom humor, e ainda bem que ele encara, dá um sorriso meio amarelo também, né? Ele sabe a dor de cabeça que vai ter. Mas ele
Ele já conseguiu tirar o Corinthians da pior situação possível. Acho que o Corinthians hoje é uma equipe confiante. Perde muito com a saída do Roger, óbvio que perde. Não dá para falar que não. Mas agora é dor de cabeça para ele, né? Como ele sempre fala, eu sou o treinador. Essa dor de cabeça é para mim. Se vai chegar o reforço ou não, não é esse cara que vai ser o desafogo. Imagina assim, chega um Alexis Sanches. Não é uma parada que ele vai chegar e jogar e já vai ser artilheiro. Óbvio que isso pode acontecer, mas é muito improvável, né? Então, nesse momento, não é uma peça que dá para você contar, que você tem que ficar pensando. Até porque, eu falei do Yuri Alberto, por exemplo. Ele não conseguiu assumir o protagonismo dessa temporada ainda. Ainda. E ele pode assumir o protagonismo. E é um cara que está há mais tempo no time. Se tem alguém que possa ser um substituto para o Roger Guedes, óbvio que com muitas características diferentes, é o Yuri Alberto. Então, assim, não tem que pensar na possibilidade de um reforço chegar. Se chegar, bom. Se não chegar, tem cara lá. E tem que contar com esses caras, né? E eu acho que é isso que o Lucha tá pensando. Aqui, Vanderlei, boa noite Wesley. É uma pergunta, na verdade, que serve para os dois. Você agora, ele desceu, né? Foi para o Sub-20, ele e o Giovani, dentro de um processo ali de reorganização ali do CT, enfim, de tudo que você muitas vezes tem que consertar no meio do caminho. Eu queria saber como que foi ali, pedir para que eles descessem para o Sub-20 e eles voltando agora, de novo, retomando o profissional, o quanto esse sinal de alerta, muitas vezes, baixa um pouquinho, volta um pouquinho, com a sua experiência, enfim, os meninos, colocando eles no caminho. Eles estão com idade sub-20, tá certo? Emprestado ao profissional, mas eles podem jogar no sub-20. E aí o comportamento deles, né? Mas é uma coisa muito interna que pertence a nós, que vão dizer o momento que eles vão, que voltam, que não sei o quê, né? E eu trabalho isso muito bem. Em momento algum, o menino que mostrou a camisa lá está fora do nosso processo, ele está dentro do nosso processo. O que eu fui foi corrigir uma situação que eu achei desconfortável para nós naquele momento. Eles foram lá nos juniores, jogaram e outros podem ir. O Sub-20 está disputando agora, vai para uma semifinal, alguma coisa assim de Sub-20, né? Brasileiro. Então, cara, eu tenho que trabalhar em conjunto com o Danilo, entendeu? Não posso... E nós estamos pegando agora, eles estarem aqui, pertence a eles, a oportunidade. Fez alguma coisa, a gente vai lá um pouquinho agora lá, vai na praia lá um pouquinho, né? Aí depois você volta para cá para pegar de novo o desconforto, né? É mesmo mais ou menos por aí. Acho que a gente tem que estar sempre preparado para ajudar lá ou ajudar aqui. Fomos felizes em conseguir a classificação, estamos à disposição. Acho que onde o professor achar que a gente tem que estar, a gente tem que estar e estar bem para ajudar, que é o que mais importa. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Você não tenho muito o que comentar sobre essa pergunta, né? Porque é coisa que, como o Lucha falou, são jogadores da base que foram emprestados à equipe profissional, né? Então, esse movimento de ir para o profissional, depois voltar para a base e vir pro profissional de novo, eu vejo isso como um movimento natural. É óbvio que pode passar a impressão de, o cara foi, né, desqualificado, ou o cara não vai mais ter chance. Não. É um movimento que eu acho que o Luxemburgo vai fazer, até para não manter o atleta, sabe, só para esquentar banco, como se diz na gíria popular, né? Ele sobe pro profissional, às vezes tá com falta de confiança, ou tem outros na frente e o cara fica só esquentando o banco. E aí, dependendo do jogo, da sequência de jogos, o cara não entra, fica sem jogar, vai perdendo a confiança. Então é melhor você baixar o cara para a base e ter uma boa conversa. Você tá descendo para a base de novo, não é porque você joga mal, porque você fez coisa errada, é porque a gente tá com um elenco fechado agora e você precisa seguir jogando. E lá na base é onde os caras vão ter os meus melhores níveis de atuação, porque eles conhecem. E são atletas que o nível competitivo, eles conseguem ter um nível competitivo mais alto e se mantém na ativa e se mantém confiante. Quando sobe no profissional, sobe com sede e com fome de novo. Opa, mais uma chance, vamos lá, vamos entregar tudo. Então, eu acho que esse movimento é muito natural, né? É muito natural e é melhor. Eu acho que esse movimento tem que saber trabalhar a cabeça do garoto. Mas eu acho que esse movimento ele é melhor porque você mantém o cara ativo e mantém ele confiante. Eu acho que é melhor do que você manter ele no elenco principal, no elenco profissional, e o cara ficar encostado, perdendo confiança. Acho que é melhor esse movimento, né? O nível de enfrentamento não é o mesmo? Óbvio que não. Mas pelo menos ele se mantém na ativa, né? Sempre em nível competitivo.
Wesley também, parabéns pela vitória, parabéns pelo seu primeiro gol como profissional. Eu queria perguntar para vocês sobre um momento específico do jogo, depois do gol do Wesley, do seu gol, você foi até o Vanderlei, né, falou alguma coisa ali para ele, queria que vocês falassem, né, que vocês revelassem como foi essa conversa de vocês na beira do campo, e ao Wesley, o que significa para você, né, fazer o primeiro gol como profissional dentro da Neoquímica Arena. Obrigado. Para quem é a pergunta primeiro? Para quem é primeiro? Se algum de vocês tiverem a coragem de nos revelar o que vocês conversaram ali, na beira do campo, qualquer um, mas mais pro Wesley, porque o primeiro gol como profissional com certeza foi marcante. Eu já falei para ele assim que atacante que não faz gol não é atacante. Tem que gostar de gol, independente de ser beirada, seja por dentro, tem que gostar de gol, né? E ele caiu em cima da pergunta anterior, que ele foi nos juniores, ele foi e voltou. Quando ele fala ali, agradecer o cacete, vai lá e marca, pô, porque já fez o gol, agora vai me agradecer, vai lá e marca, pô, porque ele foi obrigado, não vai lá marcar, porque o couro está comendo dentro do jogo. Mas é um reconhecimento, assim, porque quando você está colocando a base para o time de cima, você está abrindo espaço para eles, mas tem uma série de correções que você precisa fazer no meio do caminho. Você não está para execrar ninguém. Quando você toma uma decisão, pô, o cara faz toque, não sei o quê, pô, não. Nós somos como se fosse um segmento da família deles, da parte educacional, comportamental, de bola, como é que tem que ser feitas as coisas, em conjunto com o treinador da base, e fazer ele crescer. Então, todos faz parte de um processo para ele. Não adianta eu trazer ele para cá e não falar, olha aqui, ó, você precisa disso aqui. Aí não fez, olha, vai lá, dá uma chegada lá, depois a gente vai falar de novo. Mas você não pode execrar o jogador, né, por causa disso aí, de cara, ele cometeu um erro, aí acabou. Apesar de que, assim, aí você bota um cara para jogar e ele não foi bem, aí você não repete, por quê? Uma sequência de não indo bem, fica marcado não indo bem. Aí você tira o cara, quando está crescendo, está nos juniores e ocupando espaço no profissional, para não queimar a imagem dele e não ir bem 2, 3 vezes. Aí você tira fora para não queimar, bota um outro, vai por outro caminho, porque senão você queima o jogador. Então tem que ter um pouco de paciência com eles, entendeu? Ô, Luchá. Vai você. Wesley. Foi um momento muito especial para mim. Acho que estou vivendo uma fase muito boa na minha vida. Só tenho a agradecer a Deus, a todo o grupo, a todas as pessoas da equipe, ao professor por estar me dando essa oportunidade. Estou muito feliz aqui. Só fui agradecer, porque ele foi uma pessoa que me viu, apostou em mim e me deu muitas oportunidades e continua me dando oportunidade para mostrar o meu trabalho. Mas acho que o que mais importa é a gente estar focado para as próximas partidas e, se Deus quiser, conseguir títulos, que é o maior objetivo da nossa equipe. O Lucha ele tá soltinho, né? O Lucha tá soltinho no pagode, né? Ele fala, pô, agradeceu o caramba, né? Vai lá e faz gol. Eu tô dando a chance, vai lá e faz gol, pô. É assim que se agradece. É o legal o que ele falou. Eu acho que é muito importante isso que ele falou. Desse movimento. Porque às vezes um jovem entra, faz o gol e ele entra no radar, né? Opa, esse pode ser um grande jogador. E aí, de repente, o cara some, né? O cara some. E aí o Luxemburgo explica. Pô, é complicado. Porque às vezes você coloca o atleta e aí não coloca mais. E é melhor você fazer isso do que você depois ficar colocando o atleta e ele meio que sumir. Ele meio que se queimar, entre aspas, né? Porque apareceu o cara, fez gol. Aí veio o segundo jogo, não faz gol. Veio o terceiro jogo, não faz gol. Aí fala, pô, não é tudo isso, né? E aí tira a confiança do garoto. Aí começa a tirar a confiança do garoto. Começa a ver a reação nas redes sociais. Então é melhor o jogador, entre aspas, sumir, né? Sumir, voltou pra base. Cara, mas foi rebaixado, que isso aqui. Não, segue jogando lá. Segue jogando lá. Segue na atividade. Segue, né? Segue jogando futebol alegre. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco você volta. Eu acho que esse movimento, volto a repetir, como eu falei na pergunta anterior, ele é muito melhor para o jogador jovem do que você manter o cara lá no profissional. Porque quando ele está no profissional, ele é um atleta profissional. E ele é perseguido como qualquer atleta profissional. Só que esse jogador jovem não está com a cabeça pronta para lidar com isso. Tem muito profissional que não tem cabeça para lidar com rede social, com cancelamento em rede social. Você imagina um garoto da base. E que não vai ter mesmo, né? Então esse movimento, eu acho que ele é mais importante, ele é mais inteligente do que você manter o cara no profissional, meio que se queimando, e a galera perseguindo, e a galera cobrando, né? Então acho que é isso, gente. Eu vou finalizar o podcast por hoje. O podcast hoje é muito focado... Podcast não, a coletiva do Lucha, né? Por questão do Roger Guedes, né? Dos jogadores e tudo mais, não tanto pelo contexto do jogo e nem como é que vai ser a prioridade do Lucha. Eu acho que vai ter eu não ouvi a coletiva ainda inteira, tá?
Acho que vai ter, de repente eles falam mais para frente sobre isso. Mas eu vou fechar por hoje fazendo um convite para você, torcedor, entrar lá no canal do Arena Web, tá? Acompanhe o restante da coletiva do Lucha na íntegra. Aí você percebeu que a gente acabou acelerando o vídeo para poder ouvir mais. Então ouve na velocidade normal, tranquilinho, com paciência. Deixa o like no vídeo se você gostar, dá uma força pra galera, tá? É isso. Por hoje eu vou encerrar o podcast do futebol brasileiro. Deixa eu só pegar os jogos da quarta-feira, tá? Jogos da quarta-feira, a gente vai ter Boca Juniors entra em campo, anunciou Edinson Cavani, La Bombonera cheia, foi uma festaça, tá? Só para fazer um parênteses aqui. Teremos Atlético Mineiro e Palmeiras, grande duelo. Teremos Goiás e teremos Botafogo, esses dois pela Copa Sul-Americana. Então, deixando o convite aberto para você acompanhar os jogos dos brasileiros na noite de quarta-feira, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. Mais tarde a gente tem o podcast de Copa do Mundo, tá? Com um resumo esportivo, as últimas classificadas aí para as oitavas de final. Tem jogo do Brasil, então a gente vai acompanhar tudo que puder. E ao final da rodada a gente vem com o nosso tradicional resumo esportivo de Copa, tá? Encerro por hoje, valeu demais, um forte abraço. Mais tarde tamo aí, tchau.